visível. Gente, tem que arrumar o cabelo, porque estão vendo a gente. Tem que se arrumar, né, para dele ficar bonitinho. Posso começar 8 horas, gente. Então, vamos começar com o nosso trabalho da noite, o nosso irmão vai passar para nós esse estudo da noite de hoje. Nosso irmão Vanderlei, um amorzinho de pessoa, muito amada nossa. E nós vamos elevar os nossos pensamentos ao Divino Mestre. Este Mestre de luz, de paz e de amor, que nos acompanhe nessa trajetória, que nós possamos hoje aprendermos cada vez mais. E esse é o objetivo do trabalho dessa noite, para abrirmos os caminhos para que nós possamos ter o conhecimento, não o conhecimento material, mas o conhecimento espiritual. Que os amigos de luz da nossa casa estejam conosco também, nos ajudando nesse momento, para que continuemos a estudar, a fazer aquilo que o Mestre nos ensina, para sermos pessoas melhores, para sermos bons espíritos, né? Que Deus nos abençoe o nosso irmão, proteja todos que aqui estão, que os seus coraçõezinhos possam se encher de paz e de amor, e que todos são sempre bem-vindos nessa escola de amor e paz. Obrigado, meus queridos irmãos, pela presença de todos, e obrigado, Mestre, gratidão por tudo que nos oferta esta noite e todas as noites que virão. Obrigado e que assim seja. O nosso amadinho lindo. Muito bem. É assim. Aqui, ó. Juntos aqui, ó. Vamos se ajeitar. Obrigada, amor. Queridos amigos, irmãos, passamos nossas rogativas para que Jesus permaneça em nossos corações e em nossas mentes na noite de hoje. Sempre é para mim, e sempre que eu aqui sou convocado, venho declarar que eu sempre venho com muita alegria a essa atividade nessa casa. Muito especial na noite passada, ainda quando eu estava revisitando o que iríamos tratar aqui nessa 1 hora de hoje, a minha mente voltou no passado muito distante. E comecei a lembrar dos detalhes todos de quando tínhamos um corredor ali nos fundos, quando tínhamos uma casinha aqui na frente. Todas as pessoas começaram a passar na minha mente. É a construção do tempo daqueles que se propõem a levar adiante a proposta de Jesus através da doutrina espírita. E um dos pontos fundamentais, se não o mais fundamental da doutrina espírita, é o estudo. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no 2º capítulo da primeira parte dos sistemas, ele vai dizer que em doutrina espírita e em espiritismo, o espírito e o fenômeno é secundário. E quando a gente lê isso, como assim? Mas se a gente vai na casa espírita, que é para comunicar-se, é para manter as reuniões espíritas, é para ter um intercâmbio mediúnico com os espíritos, muitos assim o percebem. Kardec vai dizer que não. Que o fundamental é, para a doutrina espírita, através do conhecimento adquirido, saber 2 questões. A primeira, que é elementar, que é a constatação da sobrevivência da alma.
consequência disso é identificar em cada um de nós a condição futura que iremos nos encontrar em acordo com aquilo que nós saibamos e pratiquemos hoje. Por isso, coloca de todas as obras, Kardec vai colocar em todas as obras, ele vai traçar algum tema sobre a relação do estudo. E por isso que é tão importante. Assim também como na terceira parte dessa mesma obra, no Livro dos Médiuns, aí já no capítulo do método, que nós até vamos tratar aqui, Allan Kardec vai dizer que a gente, quando se dá de frente com uma ciência nova, como a ciência espírita, que é toda uma filosofia com consequências morais, ele vai colocar que nessa ciência a gente começa do conhecido, parte para o desconhecido. E o estudo não é diferente. No roteirinho que eu fiz aqui para nós dialogarmos nesta 1 hora, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai partir do conhecido e vai avançar para o desconhecido. E o desconhecido, muitas vezes, ele pode se apresentar logo no início. Por exemplo, por que é que por que você veio no estudo do Espiritismo? Possivelmente aqui a maioria já somos estudantes mais antigos dessa doutrina, não é assim? Não sei se tem alguém que está começando hoje, está vindo pela primeira vez. Tá bem. Muito bem, então vou perguntar para um dos novos, qualquer um, não vou identificar nenhum, mas dos 4 que levantou a mão, por que você veio ao estudo do Espiritismo? Adquirir de conhecimento. Tá bem. Perguntar para um dos antigos aí, por que você continua vindo nos estudos do Espiritismo? Mesma coisa. Tá bem. Tá bem. Para os mais antigos, o que mudou para você nesse tempo que você está estudando aqui? Tudo é uma palavra muito boa e muito ampla, que não diz nada. Que não é específica, não diz nada, né? Vou sair tudo. Né? Como diz um amigo meu, ele é meio malicioso. Fala só 2 coisas que mudou, não precisa mais, não precisa ser tudo, só 2. Não, mas é isso, né? A ideia é pensar, né? O que muda nesse tempo que nós estamos aqui? Porque somos unânimes. Os mais antigos e os mais novos, que estão chegando agora, estamos aqui na busca do conhecimento. É o que dissemos. Certo? Mas quando a gente pergunta o que mudou, essa pergunta ela vai laçada com outro tipo de pensamento, que é o que eu fiz com esse conhecimento. E essa é a diferenciação, o que eu fiz com esse conhecimento. Dá para perceber isso ou não? Né? Claro que quando a gente coloca assim que mudou tudo, é bem colocado de qualquer forma. Mas quando a gente pensa em doutrina espírita, não dá para dizer que mudou tudo. A gente tem que descobrir o que mudou de fato. Porque se a gente disser que mudou tudo, é como eu acabei de colocar, é a mesma coisa dizer que não mudou nada. Por exemplo, eu sei através do estudo que eu sou um espírito imortal. Eu sei através do estudo. Ora, isso tem consequência na minha vida diária. Se esse conhecimento não trouxer consequência, é porque eu não sei. Ora, se eu sei que eu posso me comunicar
na condição de médium. Se eu posso me comunicar com um outro espírito fora das vestes físicas, seja ele meu conhecido ou não, qual a aplicação que eu faço disso? Mas, se através do estudo eu sei dessa questão, e através do estudo eu me incluo num grupo que tem esses diálogos com esses espíritos, o que isso alterou na minha vida? O que a doutrina espírita e o estudo propiciam são essas questões de base. E que elas não são colocadas de forma exterior, senão pelo aquele que consegue identificar e dizer o que em si o compete. Nós encontramos, por exemplo, o pensador moderno, Rubens Alves, contemporâneo nosso, nesse livrinho ali, por uma educação mais romântica. Ele vai pontuar o que ele está. Não quero que decorem meus livros, mas que o conteúdo sirva para agrupar saber ao pensamento dos leitores. Isso está ligado diretamente com as leituras que a gente faz de Kardec. Porque veja, muitas vezes, e é prática daqueles que estudam, vamos lá, uma questão lá. Porque está falando do livro dos médios lá, então, dos médios. É a questão 159 do livro dos médios. 159. A questão número 1, a número 1 lá do livro dos Espíritos, que é Deus. Está escrito lá. Ok. Então, de uma certa forma, decorar, ok. Mas o que isso agrega ao nosso pensamento para a compreensão do todo? E aí a resposta da questão 1 qual é? Vamos lá, diria. Eu também sei. Vamos, é o que está escrito. O que é Deus? Causa primeira ou primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Tá bem? Tá bem, fiquemos só por aqui, só para a gente pensar. Então, todos sabemos, Todos sabemos o que significa isso. O que significa uma causa primeira? Oi? Causa de tudo. O que significa causa primeira? Criador, Senhor de tudo. Ser divino. Início. Pois é. É essa a questão. Inteligência suprema. O que é suprema em matéria de inteligência? Acima de tudo. Maior. A gente acessa essa inteligência por ser supremo ou não? Essa inteligência por ser suprema, ela nos acessa ou não? É isso que a gente está querendo colocar. Eu não estou querendo complicar a hipótese alguma, mas é pensar. Porque essa é a questão. A doutrina espírita, como eu frisei e vou trazer sempre, durante o nosso estudo, já que é estudo, ela fala isso. Que ela é uma ciência com consequência filosófica, ou com toda uma filosofia espírita, como queiramos. E quando a gente começa a falar sobre isso, causa, sobre supremo, sobre imortal, sobre material, nós estamos falando sobre a parte filosófica. Porque esse não é um conceito que Kardec colocou no livro, esse conceito quer dizer isso. Não, o conceito está ali, nós é que temos que agrupar esse tipo de pensamento e ver da utilidade dele na nossa vida, no nosso dia a dia. Absorvendo esses conhecimentos e agrupando com os nossos próprios.
para não apenas sermos aqueles que repetem o que está escrito na doutrina espírita, mas sobretudo entendamos, possamos explicar, compartilhar e vivenciar. Esse presidente do Brasil, quando fala de educação, ele fala: educar, Ernesto Gás, significa levar as pessoas a pensar. E quem pensa é capaz de questionar e decidir, podendo se libertar. Se a gente pegar todos aqueles que são expoentes no meio espírita, todos, se a gente pegar todos os expoentes, sejam eles os franceses, sejam eles o espanhol, sejam eles os brasileiros, seja qualquer um deles, todos eles adquiriram conhecimento utilizando o pensamento. A gente pensa assim, o Chico, o Chico, né? O Chico, mas o Chico tinha o Emmanuel que dizia as coisas para ele. Isso é o que dizem para nós. Né? Isso é um conforto para nós. Então também não preciso, vou esperar um espírito que diga para mim as coisas para eu. Não é assim, né, gente? Não é assim. Nunca foi assim. Sempre foi pegando apenas o Chico. Posso pegar qualquer um deles e falar sobre qualquer um deles, mas pegando apenas o Chico. Acorda às 3 horas da manhã para ler o dicionário quando não tem outra leitura, para ter o entendimento das palavras, para poder compreender como, muitas vezes num diálogo, a gente pode acessar, interagir com o auxílio dos espíritos, aqueles que estão em nosso entorno. Isso só é possível pelo estudo. E quando a gente não estuda, é isso que acontece. Alguém nas ruas nos pergunta: Vanderlei, vem cá, tu vai lá na casa espírita? Vou. Tu estuda? Estuda. Como é que é esse negócio de reencarnação? Esse negócio é muito complicado, eu não sei te explicar agora, é muito complicado. O sábio não sabe, né, gente? O sábio não sabe. A gente pode não falar exatamente tal qual o conceito literal que está. Mas quando a gente compreende o conceito, a gente sabe a ideia que o conceito traz. E isso é que faz a diferença entre uma questão e a outra questão. Isso é que faz a diferença entre aqueles que produzem a favor do Espiritismo e aqueles que produzem a par do Espiritismo. Porque quando ele diz que é assim mais ou menos, a pessoa que não conhece mesmo acha que é assim mais ou menos, e a pessoa sai assim: olha, segundo o Vanderlei é assim, é mais ou menos. É uma coisa assim, não soube dizer muito bem, mas eu entendi quando ele disse, ele não me explicou muito bem, mas eu entendi. Então eu vou te explicar, é uma coisa assim que acontece assim, que a gente morre assim, depois a gente volta assim e é assim. E é porque Deus quer. Pronto. É porque Deus quer. Né? Então, se a gente não estudar a lei divina, na sua lei de justiça, amor e caridade, a gente não vai saber explicar nada. A gente, mesmo como espírita, que vai no ERG, que vai não sei o que, quando o calo apertar, a gente vai dizer: ai, Deus me abandonou, como é injusto comigo. Eu que sou um espírita muito bom, eu que sou um espírita muito esforçado, mas não compreendeu a doutrina. Não compreendeu, simplesmente assim não compreendeu. Né? Se não estudou, não leu lá as relações da escala espírita do nosso evangelho, quando fala do progresso dos mundos, vai reclamar, porque não compreendeu. Então, estudar é isso, é pensar, é questionar, é ir à frente. E nesse livrinho aqui de 1933, para quem não sabe, 33, Leon Denis vai falar isso, quando ele fala sobre o pensamento. Vivemos uma época de anemia intelectual, na segunda parte do livro, que é causada pela raridade dos estudos sérios, pela procura abusiva da palavra pela palavra, da forma enfeitada e oca. Em 1933. Parece que a gente transportou para os dias mais de hoje, né? Porque é isso, né? É uma época de anemia intelectual.
estudos raros, sérios. Muito raros. Né? Até ao longo do tempo, eu mesmo, né? Aqui nós estamos trabalhando, a gente vai experienciar. Eu mesmo, em determinado momento, confundia, não sabia ninguém que era sério, né? Eu achava que sério era ficar sisudo, era ficar, né, falando assim, bem, né? Falava umas palavras difíceis, assim, né? Bem como ele fala ali, né? Enfeitada e oca, não dizia nada. Só há uma maneira de conhecer o Espiritismo. E Kardec vai pontuar essa maneira. É uma maneira séria. Eu passei propositadamente, vou voltar aqui, essa questão lá no começo. Perceberam que esse é o roteiro da pedagogia tradicional. Aqui todo mundo já cursou, né? No meu tempo era primário, né? Agora é fundamental. Tem que me cuidar, porque eu ainda falo primário às vezes. Mas é o fundamental, né? O secundário. Então veja, lá quando a gente fala em pedagogia tradicional, nós temos essas questões ali. Um professor, na formação de um aluno, consegue, vou perguntar, consegue traduzir o ensino a que ele se propõe sem que o aluno esteja com os livros? Não consegue, né? Não consegue. Lá na pedagogia tradicional nós temos uma disciplina de horário. Bate a sineta às 8 da manhã, às 8h45, intervalo, merenda, para casa. Disciplina de horário. Controle de presença. Vanderlei, não veio hoje. Falta. 75% de falta. Antigamente, no meu tempo, dava problema, hoje não dá mais nada. Mas tudo bem, é assim, tem o controle igual. Né? Tem uniformização. Tem controle de ambiente. Todas essas questões aqui na pedagogia, elas têm. Acontece que no nosso movimento espírita, nós tentamos fazer uma pedagogia escolar igualmente uma pedagogia espírita. Só que aí a gente tirou algumas coisas. Vou dizer algumas coisas que eu ainda lembro. Começou o ESG hoje, né? Está começando hoje, né? Logo os facilitadores vão vir aqui, vão dizer que o material vai estudar. Hoje é quarta, né? Próxima quarta-feira, todo mundo reunido na sala. Aí então vou começar hoje, mas hoje vamos pegar o livro do Espírito, todo mundo pega o livro do Espírito. Questão tal. Beleza. Um mês depois, metade já não traz mais o livro. 2 meses depois, a pessoa diz assim, não, mas o facilitador é que sabe, o que ele disser lá para nós está bem, vamos seguir o roteiro dele lá. 4 meses depois, se alguém questionar, ele é enviado, sai porque não está dando. E por que aqui a gente segue isso? Se a nossa ferramenta de estudo é o livro espírita, por que a gente não usa o livro espírita? Por que, gente? Não faz sentido isso. Não faz sentido a gente não manipular o livro, a gente não abrir o livro, a gente não abrir as obras, não faz sentido. Então veja, a gente pegou uma pedagogia que não é a mesma. A gente mantém uma disciplina de horário. Nosso estudo começa às 8, mas tudo bem. Ali chegou alguém do trabalho, cansado, 8h10, chega, tudo bem. Não é problema. Nós temos que ter disciplina interna, é isso que Kardec vai colocar. A disciplina não é ligada à disciplina do horário de aparecer para estudar. É a disciplina da vontade e a disposição de querer estar ali. E essa é uma diferença muito grande. Ao longo desses anos todos meus estudos, cansei de ver pessoas, né? Eu tenho que ir, senão o diretor me cobra. Sobre o que nós estamos estudando? Nem sei, eu estou meio perdido. Faz 3 semanas que eu não vou, não sei. É um assunto que eu não entendo. Aí você não pergunta.
aí você não questiona, aí a gente transfere uma autoridade para outro. Eu gosto muito de uma amiga minha chamada Samira Turconi, ela é lá de Bento Gonçalves. É dela, eu gosto de dar as frases que eu ouço, eu gosto de dar da boca que eu ouvi. Em matéria de espiritismo, nós só temos o mestre, é o Kardec, o resto tudo é aluno, gente, é tudo estudante, não tem diferença. Eu só estou aqui porque vocês me convidaram e eu só estou pegando o material de Kardec e trabalhando em cima. Estamos todos, um mais ali, mais interessado, outro mais interessado, mas estamos todos igual. Então, a pedagogia não é da uniformização. Na doutrina espírita não existe isso. A gente colocou isso, não existe. Olha só como é irracional. Se vocês não concordarem, vocês levantam a mão. Levantam a mão e discordem, por favor. Se vocês concordarem, que segue. A gente não aprende estudando que enquanto espírito imortal, cada um de nós está num patamar evolutivo. A gente não aprende isso. A gente não constata isso. Como é que a gente quer que tenha uniformização e todo mundo aprenda exatamente igual? Se cada um de nós é um pouco diferente, um pouco mais avançado, um pouco menos avançado. Então, nós temos que pensar nessa questão do estudo. Então, veja, há grupos, conheço grupos, que já venceram essa etapa, estudam todos juntos, e fazem como Kardec e os Espíritos preceituam no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Os que mais sabem, ajudam os outros que estão um pouquinho mais atrás. Ajudem em explicações que sejam possíveis de compreensão. Os que são retardatários vão se esforçar um pouquinho mais para poder compreender. É assim que funciona. Então essa uniformização para a pedagogia espírita, ela não funciona. A gente está malhando uma coisa que não vai funcionar. Nós não somos iguais. Então a gente vai ter que aprender a respeitar essas questões para dar sequência. Então vamos lá, Livro dos Espíritos, na introdução, na parte 8ª, Kardec vai colocar: acrescentamos como que um estudo, já que estamos falando sério, saber o que é sério, né? Acrescentamos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova como grande, só pode ser feito com utilidade, por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. E cada uma dessas partes que Kardec colocou aqui nesse livrinho, ele tem um significativo, um significativo muito forte. Veja, um estudo de uma doutrina, tal qual a doutrina espírita, que nos lança isso numa ordem de coisas tão grandes e tão novas. Às vezes a gente não para pensar exatamente. Mas eu pergunto, o que se compara à doutrina espírita em matéria de estudo de espiritualidade? Eu sei que nós somos espíritas, mas todos nós conhecemos um pouquinho daqui, um pouquinho dali de coisinha. E aqui não estou puxando o assado para a nossa hipótese alguma. A gente só está constatando. Ela é tão grande, tão nova, com conceitos tão inovadores que não tem equivalente. Não tem como a gente comparar. Veja, não tem como comparar reencarnação com ressurreição. Não tem como comparar, e a coisa mais próxima é essa. Não tem como comparar o processo evolutivo do espírito, que a doutrina espírita apresenta, com os outros que os melhores apresentam, que o espírito pode regredir em algumas encarnações.
É o que melhor explica e tem esse detalhe. Então veja, é tão novo que somente conforme Kardec vai propor, né, ele vai colocar a palavra utilidade. E isso muda tudo. Porque conhecer a doutrina espírita só para dizer que conhece, sabe qual é a utilidade disso? Nenhuma. Sabe qual é a consequência? Sofrimento moral depois dessa vida. Porque não passa em branco. Não passa em branco. E se a gente tem alguma dúvida disso, basta abrir o livro Céu e Inferno na segunda parte, e exceção aos espíritos felizes, que é o primeiro capítulo, os espíritos felizes, ler qualquer um dos outros 6 capítulos que tem e pensar cada um e ver se isso é verdade ou não. E dos espíritos felizes, inclusive, é uma lição ao contrário. Jean Reynolds, é o segundo espírito que está lá, que Kardec vai entrevistar. E como ele está como Kardec o classificou como espírito feliz pelas consequências que ele está agora no plano espiritual, já liberta a perturbação e bem, Kardec vai perguntar: então quando tu estavas encarnado, tu conhecia a doutrina espírita? Assim, não conhecia. Mas eu a praticava sem conhecer. Olha a diferença. E a gente vai ver outros espíritos mais adiante, sofredores, que dizem: sim, conhecia, mas não praticava. Então, se não tiver essa utilidade que é a prática, colocar a prática do nosso dia a dia, a consequência é sofrimento. E sofrimento não é dor. Ou se quiserem, mais filosoficamente falando, então, pode ser considerado, em alguns casos, uma dor moral. Né? Porque uma dor física, a gente resolve com um remedinho daqui, com um band-aid dali. Moral não. Moral só se consertando, só se ajustando, só se reconhecendo. Então, se não tiver utilidade, tem essas consequências. Mas para aqueles que veem utilidade, Kardec vai colocar homens sérios. Por exemplo, bem simples, no uso da faculdade mediúnica. E aí nós temos o livro dos médios, que fala tudo sobre isso. Mas da formação dos médios, Kardec vai dizer: a faculdade mediúnica só é efetiva quando ela tem seriedade, utilidade. Está lá escrito. Quando há futilidades, há comprometimento. Então veja, homens sérios é isso. Homens sérios, e aí vai a sequência do que são os homens sérios, são os perseverantes. A gente não dá, e vai ter a lâmina mais na frente, a gente não dá a estudar a doutrina espírita apenas assim, gente. Ah, Vanderlei, mas tu... Bom, cada um de nós sabe, né? Dizem que a boca que fala é a mais próxima do compromisso. Então, né? Mas é isso. A perseverança é isso. Se a gente pegar um cálculo matemático, é muito fácil. O dia tem 24 horas, a gente dorme 8, 10. Olha, dorme bastante. Sobra 14. A gente trabalha 8, né? Aqueles que ainda têm a ocupação, né? 8. Mais uma para ir, mais uma, deu mais 10. Sobrou 4. E aí a gente, não, essas 4... Dá licença, filho de Deus, essas 4 é para mim descansar. Pô, mas você não pode descansar estudando? Não pode? Pode. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem prático.
Você chega em casa cansado, né? O seu cônjuge, por exemplo, vem lhe falar sobre uma questão com sua vizinha, com seu vizinho, enfim. Sabe, ele está sofrendo muito, etc e tal. E aí você vai lembrando os ensinamentos da doutrina espírita. E está descansando e está trabalhando. E está colocando na prática. E está abrindo a condição para, através do estudo, os bons amigos espirituais, o anjo guardião, acessar o intuir para você praticar. E é interessante porque quando a gente está cansado, a gente nunca lembra de fazer uma prece para descansar, né? Você pensa outras coisas. A gente pensa quando está cansado em fazer uma atividade ao ar livre, daí a gente descansa. Daí a gente fala assim, eu tenho que morto cansado, mas com a cabeça bem na beira. Uma prece faz isso. E a gente está estudando. Livro de prevenções. E prevenções está ligado com uma condição íntima nossa, de aceitação. Porque muitas vezes quando a gente está indo, a gente começa mas eu acho que comigo não vai dar certo. Dava certo com o Chico, mas comigo não vai dar. Não, isso aí é a coisa lá do pessoal lá da casa, eles conseguem, mas eu não consigo. A gente coloca prevenções que não tem, a gente é ilimitado. Enquanto espírito imortal, nós somos ilimitados ao conhecimento, gente. Então Kardec vai colocar livro de prevenções. E animado de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Que é a coisa principal disso tudo, que fecha. Que é a pergunta que eu fiz inicial ali, provocação muito tímida para iniciar, né? O que nós queremos mesmo? Qual é o resultado que a gente quer chegar? Qual é o resultado que a gente quer chegar? Então, segue Kardec. Não sabemos como dar esses qualificativos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. São as três condições as quais Kardec aponta para os nossos estudos: continuidade, regularidade, recolhimento indispensáveis. E quando, principalmente no recolhimento, há uma confusão nossa, que a gente pensa que é chegar lá e ficar quietinho. Não, gente, não é. O recolhimento é o questionamento daquilo que nós estamos vendo para ver se a gente consegue entender, é o diálogo com o próprio livro. Mas Kardec diz isso aqui, será que é isso? Como é que é isso? Eu não estou entendendo. Os nossos estudos devem ser assim, para oportunizar a nós mesmos essa oportunidade da própria doutrina espírita, senão nós não vamos conseguir. E essa, obrigado, querida, e essa regularidade também é ligada a isso. Como eu falei antes, e no meu tempo, eu sei que hoje não é mais assim, mas a regularidade era considerada tu vir na casa uma vez por semana, chegar aqui na hora, abre o livro e pronto. Isso não é regularidade nenhuma. A regularidade é o nosso interesse. Eu esqueci de colocar lá na pedagogia tradicional, lá tem tema para casa, que todos nós fazíamos. Agora pede o facilitador para a pessoa, nós vamos fazer o seguinte, se vocês puderem, ler a questão 872 e o comentário de Kardec, para a semana que vem nós estudar. Aí o pessoal chama de carrasca, faz isso. É isso? É isso? É pior do que isso, porque a pessoa vai abrir a 872, nossa, esse comentário do Kardec é tão complicado, tão grande, nem vai dar. Nem vai dar. Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. Como se espírita te fosse somente dentro dessa casa aqui, dentro desse local, e aqui tivesse com um manto sagrado e aqui está tudo bem. Lá fora não precisa. Não, gente. Não, é uma continuidade. Né? E Kardec vai salientar ali, que eu salientei bem grande, seus estudos.
Aqui nessa pequena apostila, resumo das leis dos fenômenos do espírito de 1864, é de Kardec, viu? Eu sei que quase não é divulgado, mas é de Kardec. Resumo da lei dos fenômenos do espírito. Então, nesse item, Kardec vai explicar, nesse primeiro momento, essa questão. Assim, o espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças, que constitui a superstição propriamente dita. É exato no que ele admite. Ou seja, o espiritismo não acredita em certas questões maravilhosas, mas naquilo que ele acredita, ele é exato. Ele define a lei e demonstra a lei. Há coisas que para os incrédulos são puramente o domínio do maravilhoso, ou por outra, da superstição. Seja, mas ao menos escute apenas esse ponto, porquanto com relação aos demais nada há a dizer e pregais em vão. Atendendo-vos que eles próprios refutam, provais ignorar o assunto e os vossos argumentos erram o alvo. É que eu não podia falar sobre o que eu vou falar sem considerar o que eu estava falando. Segue. Porém, até onde vai a crença do espiritismo? Essa é uma pergunta muito legal que Kardec colocou. Muito legal. Porque assim, eu estava vendo ontem, até uma live de um amigo meu, e ele estava fazendo o seguinte comentário. Ele falou assim: nós estamos vivendo dias espíritas tão complexos que há espírita com medo de espírito. E eu fiquei pensando, e não são poucos. Não são poucos, gente. Isso é o que Kardec vai colocar. Até onde vai a crença do espiritismo? Porque para aquele que estuda, não há crença. Há conhecimento. Há uma diferença bem grande entre crer e saber. Né? Crer é mais místico. Ou não. Mas, por exemplo, eu vou ali na casa do João, bato ali, a esposa dele vem atender, e eu pergunto: João está aí? E ela diz assim: ó, eu creio que está. E eu fico aguardando e ela entra. Aí ela entrou lá, voltou e disse: só não está. Quem crê pode descrer. Agora voltamos. Cheguei lá e perguntei: o João está aí? Está. Vou lá chamar ele. Ela sabe. Chegou lá: ô João, o Vanderlei está aí, quer falar contigo. E Kardec vai pontuar sobre isso, porque muitos de nós apenas cremos, mas se não estudamos, não sabemos. Eu creio que é assim. Por que você crê assim? Ah, eu creio porque eu vi lá um expositor espírita falando que é assim, e é assim. Eu vi ele falando, é assim. Perguntarão: lede, observai e sabê-lo-eis. Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Só com o tempo e o estudo. É legal porque agora, vocês até me convidando para vir aqui, né? Há um novo renascer no meio espírita de pessoas querendo estudar espiritismo. Porque até pouco tempo atrás não tinha mais. Ah, não, vem falar de mediunidade de novo. Ah, não, esse tema é chato, não quero saber. Ah, vem falar sobre o fenômeno da perturbação. Ah, que coisa chata. Quando eu morrer eu fico sabendo como é que é isso. Não quero saber agora. Ah, não, mas o perispírito eu já sei o que é, gente. Não precisa mais fazer palestra sobre o perispírito. Não precisa estudar mais perispírito. Eu sei o que é. O próprio Kardec não esgotou todo o conhecimento sobre o perispírito. E vai dizer, os espíritos vão dizer a Kardec: esse é o elemento principal de todo fenômeno mediúnico e de todas as relações com o corpo. E a gente não quer saber. Não quero saber. Não quero saber. Não quero saber. Não quero saber. Por quê? Porque é chato estudar, perispírito, é muito termo técnico. Muito termo técnico.
Daí o misticismo leva assim, mas daí alguém vai dizer, mas lá Kardec vai dizer lá, ele vai dizer lá sobre o passamento no livro Céu e Inferno, ele vai dizer que os vermes roem. O espírito sente os vermes roendo aquele que suicidou. Está escrito isso. Aí eu pergunto, quem é que leu a explicação técnica sobre esse fenômeno? Porque se não leu é misticismo. Porque tem que saber tecnicamente por que Kardec chegou a essa conclusão, como ele chegou a essa conclusão, e está lá na obra. E está na questão 257, como complemento do Livro dos Espíritos, está lá. Então a gente tem que realmente se debruçar e para entender. Então não é todo suicida. Não é todo. Mas alguém disse que era todos, que vinham lá os ratos e ruíam lá o perispírito dele. Alguém disse. E os que creem saíram divulgando isso. Então, nós estamos nesse momento de voltar para buscar, conhecer essas relações que diz respeito às nossas. Se lá nós pegarmos na escala espírita, por exemplo, e pegarmos as 3 ordens, os imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros, a gente vai ver consideravelmente uma coisa diferente dos bons espíritos para nós, os espíritos imperfeitos. Falei impuros, é imperfeitos. Então nós vamos ver o quê? Os bons espíritos, eles conhecem. Essa é a diferença. E é por isso que Kardec vai colocar como necessidade ou como classificação para os bons espíritos o desejo do bem. Porque só deseja alguma coisa quem sabe. Eu só vou desejar tomar água se eu sei que eu estou com sede, senão eu não tomo. Eu posso até ter vontade de tomar água. Mas a vontade não é o que determina, é o conhecimento que determina. E se nós pegarmos então os espíritos puros, que só fazem o bem. Como é que eles sabem que só fazem o bem? Como é que eles sabem? Como é que os espíritos puros cumprem as ordens diretas do Criador? Se não é conhecendo. E é claro que eles também passaram como nós por esse mesmo estágio que nós nos encontramos. E se esforçaram para sair daqui. Então, quando Kardec vai fazer, lá no 3º capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns, sobre o método, ele vai fazer essa comparação sobre a filosofia espírita e a pedagogia espírita. E ele vai colocar algumas coisas, Ele vai dizer como é o ensino espírita. E ele vai dizer, vejamos então de que maneira será melhor ministrar o ensino da doutrina espírita para levar com mais segurança a convicção. Nossos companheiros estão chegando aqui hoje. Vamos partir que estão chegando hoje. Não adianta eu chegar amanhã e já fui falando para eles, olha, porque o perispírito é um corpo assim, tal, o que acontece? Não, tem que partir de alguma coisa que eles possam compreender a própria lógica da doutrina espírita para poder avançar. Então Kardec vai dizer como é que se consegue. E ele começa aqui. Não se espantem os adeptos com essa palavra ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir ao outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências.
Então veja, mesmo quando a gente está dialogando com alguém, nós estamos, ou deveríamos estar, praticando o ensino, seja pelas explicações que a gente deu, pelas experiências que a gente já vivenciou. E se a gente não vê muita lógica, muita prática nisso, é só pensar aqueles que dialogam na casa com as pessoas que aqui vêm, no atendimento fraterno. Se ele não tiver essa condição de explicar pelo processo a explicação, ele vai ter pelas experiências. Pelas experiências da vida dele? Não, pelas experiências das vivências na doutrina espírita. Porque para que serve então a comunicação com os espíritos? Se não para eles, muitas vezes saírem do período de perturbação, mas sobretudo nos trazerem as lições, nos anteciparem aquilo que nós podemos modificar desde já. Vocês não estão nos ensinando, então não sei mais. Então me perdi, gente. Se numa reunião espírita, onde há comunicação espírita, o espírito, seja ele qual ordem for, se ele não estiver ensinando, eu me perdi. Tudo é ensinamento. É só a gente observar. Voltei então, porque é assim, a gente vai voltar. Voltei ao livro Céu e Inferno. Pegue os espíritos arrependidos e leiam o que eles falam, e leiam o que Kardec conclui do diálogo do espírito que dialogou com ele, com quem estava conversando. E Kardec vai dizer: uma grande lição há nesse espírito, que traz a sua realidade para impedir que outros sigam esse caminho de sofrimento, dor e estagnação. É ensino. Então, é o conjunto que nós vamos adentrando. E aqui, já que eu estou falando sobre isso, só para deixar aqui, o nosso tempo nem vai permitir entrar nisso, mas vamos lá. Então, Kardec vai classificar os adeptos como os espíritos sem saber, são aqueles que têm os grandes sentimentos, gravados em si os grandes princípios da doutrina espírita, os experimentadores que creem pura e simplesmente nas manifestações, os imperfeitos que compreendem, que é a grande maioria, e não sou eu que estou dizendo, está lá na obra. Os imperfeitos que compreendem a parte filosófica, admiram a moral, mas não a praticam. Quando a gente fala assim, a gente se coloca na situação quando a gente fica admirando aqueles que fazem. E há até um sentimento menos elevado, de uma paixão que nos adorna nesse momento, assim: se eu fosse o Chico Xavier. Você não é o Chico Xavier. Mas sabe por que ele faz e você não faz? Porque ele tem aquelas condições que o Kardec colocou no começo. Ele sabe onde queria chegar. Ele se aplicava para isso. Ele estudava. E automaticamente praticava. Mas eu. Não tem eu nem não eu. Todos nós que reencarnamos viemos com a oportunidade exatamente igual de progredir. Claro que eu não vou conseguir o progresso Chico. Claro que eu sei que eu, Vanderlei, não vou conseguir. Mas possivelmente o que eu consiga pelos meus esforços seja maior que o dele pelos esforços dele. Quem vai saber? Aquele que se aplica mais, aquele que se dedica mais, aquele que tenta colocar mais em prática. Então é o que Kardec fala. E é claro que ele vai falar sobre os exaltados, que o entusiasmo, porém, não reflete a zumba. Essa espécie de adepto é mais nociva do que útil acaso do espiritismo. São aqueles que estudam muito pouco, E aí nós estamos aqui hoje, e está um calorão, aqui está 38 graus, você vê quantos graus está. E aí de repente a gente não vê, muda o tempo e fica um frio danado e as telhas começam a estalar aqui, porque da física é isso. E alguém diz: os espíritos, começaram a mexer na telhada.
E Kardec vai dizer, esses são mais nocivos a causa do que qualquer outra coisa. E os verdadeiros espíritas, eles praticam a moral que lhe aceita todas as consequências, ou seja, eles, os espíritas cristãos, né? Exaltados ali está errado. Os espíritas cristãos praticam a moral e lhe aceitam todas as consequências. Ah, mas praticam toda a moral? Claro que não. Até porque se nós praticássemos toda a moral do estudo que nós estamos aqui, nós já não estávamos mais aqui. Não estaríamos mais aqui. Já estaríamos evoluídos, já estaríamos em outro tipo de mundo mais adequado à nossa condição. Então, vai asseverar Kardec. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, o Espiritismo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. E isso dá um caráter muito sério mesmo, porque assim, esse a brincar não tem nada a ver com as relações, tem a ver com o brincar da doutrina. Você quer ver uma brincadeira com consequências não muito boas? A gente não percebe às vezes. Nós estamos aqui no estudo sério. Eu considero esse estudo sério. Nós estamos voltados ao estudo, certo? E aí no final, nós saímos, enfim, seja lá o que aconteça, eu vou fica tranquilo. Sinal do fim da... Não é hora do remédio. É bom, tá vendo? Se não fosse sério, não estaria. Então veja, então acontece que eu, Vanderlei, saio daqui, por exemplo, e no meio aqui, estou saindo daqui e faço uma galhofa com alguma coisa do estudo que eu fiz aqui agora. Qualquer um gracejo, mas não um gracejo engraçado, gracejo uma galhofa. Então veja, é o que está, estou aqui para brincar. Você viu lá que o Vanderlei tropeçou? Eu vi que eu tropecei na falar também, aquele espírito entrou naquela hora. Brincadeira. Isso é brincadeira, gente. Porque veja, essa é a questão do brincar. Porque se eu não compreendi que se eu vim aqui falar sobre estudo, é eu que tenho que estudar, é eu que tenho que falar, e se eu estou relegando para um terceiro, eu estou brincando. Não, vai lá que o meu anjo guardião ele vai saber o que dizer na hora, estou de brincadeira. Então a seriedade que Kardec fala é ligada a essa questão. Todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido, que é o que eu antecipei lá na frente. Então, como nós estamos caminhando, e o nosso tempo está avançando, Kardec vai dizer, aos que quiserem adquirir as noções preliminares das leituras de nossas obras, aconselhamos que leiam essa ordem. O que é o Espiritismo? É o conselho de Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. E aqui muitas vezes a gente avança, eu já vou ler aquele outro lá, que eu não vou dar nenhum título, mas vou ler o outro. E a grande maioria nunca leu o que é o Espiritismo. A grande maioria dos espíritos nunca leu o que é o Livro dos Espíritos. E muito menos o Livro dos Médiuns. Porque se lesse o Livro dos Médiuns, se menos lesse, ele não ia ficar dizendo e repetindo o que muita gente anda dizendo por aí, que vocação é proibido. É porque nunca leu o Livro dos Médiuns. Nunca leu. Mas aqui nós não estamos nem falando mais de nada, estamos falando de estudar. E como é que estuda uma obra como essa? Como é que estuda? Além da maneira que Kardec coloca, essa maneira que nós temos aqui, de nos encontrar para estudar, os nossos estudos sempre rejuvenescidos por cada um de nós, os nossos diálogos. Eu costumariamente, eu falo no mínimo com 3 espíritas por dia, no mínimo. Mas não se preocupe, eu não faço fofoca da vida de ninguém. No mínimo com 3 amigos eu falo todos os dias.
Com um ele está estudando uma coisa, com outro ele está estudando outra, com outro ele está estudando outra. Ele está pesquisando coisas. Pesquisando, é assim que funciona. Kardec diz que é assim o ensino, então vamos estudar. Os que desejarem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que acha escrito sobre a matéria. Ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Olha a dica de Kardec. Não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler os prós e os contras críticos com as analogias e inteirar-se dos diferentes sistemas a fim de poderem julgar por comparação. E aí Kardec então lança o catálogo racional. Foi a última obra dele. Que tem o itinerário de obras que a gente deve estudar, ler contra o Espiritismo, a favor do Espiritismo, de filosofia, de moral, e por aí vai. Para nós encerrarmos então e cumprir bem o horário, nessa obra aqui, o Espiritismo o Espiritismo na sua mais simples expressão, Kardec vai colocar assim: o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens, no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Não tem como fazer isso sem estudar. Não tem. Você pode melhorar, você pode ter atos bons sem estudar. Mas se você nem sabe o que está fazendo, isso nem é julgado como um ato bom. Ato bom é aquele que você pensa, decide e faz. Para a lei divina, é uma decisão minha agir no campo do bem. E isso eu só consigo se eu estudar e souber. Senão, não. Posso ter, que nem eu falei, atos bons. Ou seja, eu estou vendo uma pessoa ali, eu vou dar uma mão para ela. Não sei, estou vontade de dar uma mão para ela. Ok. É um ato bom? É um ato bom. É ato de progresso? Não sei. Não sei. Eu sei que quando eu estudo e sei por que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu sei porque eu estou operando no campo do bem, isso é ato de progresso. E é disso que nós estamos falando. Progresso moral e intelectual. Tem um ditado que é uma troca, mas é bem interessante assim, ó. Quem não sabe o que faz, faz o que não sabe. Então, para nós, os espíritos, devemos saber o que nós estamos fazendo. E ele vai dizer: o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Então veja, quando a gente busca conhecer a doutrina espírita e estudar, é isso que nós vamos fazer. Eu sei que isso muitas vezes é cansativo. Eu sei que isso muitas vezes tira algumas horas do nosso lazer. Mas lembremos do nosso Evangelho: ó espíritas, sacrificai o vosso tempo e o vosso lazer em prol do seu próprio progresso. Então, gente, essa questão do estudo, a gente tem que levar assim, de uma forma branda, de uma forma legal. Mas isso não pode deixar para nós a ideia de que a gente faça o estudo ao modo de alguém, ao modo da casa. Se nós queremos estudar Espiritismo, é isso que está colocado. É a proposta de Kardec. Se nós queremos alcançar um objetivo, é isso. Não acreditem. Não acreditem que você possa evoluir sem o seu próprio esforço.
Não acredite. Quem está lhe falando isso está lhe enganando. É só com esforço individual, dedicação, com muita vontade, com perseverança, livre de qualquer prevenção. E aqui o que vão dizer, o que não vão dizer, a gente é que tem que saber o que vai dizer. E se dedicar com afinco. As obras que compõem os estudos de Kardec sobre a doutrina espírita, eles são infindos para nós estudar. Os ângulos, quando nós pegamos a parte através da filosofia, eles são infindos. Eles devem ser para nós, espíritos ainda atrasados, devem ser motivos de nós alçarmos e nos alegrarmos em estudar. Os bons espíritos, eles se alegram em estudar. Então essa é a diferença. O que eu quis trazer hoje aqui é isso. Propositadamente eu trouxe a gravidade que é estudar. Tentei reflexionar sobre as consequências de que é estudar. E estou convidando os amigos. Estudem. Estudem para libertar-se. Não tem outro caminho. Tá bem? Agradeço aí a boa vontade que tiveram para comigo, os amigos. Um montão. Se a gente não aprendeu, a gente aprende mais um pouco. Sempre. Vamos em frente. Faço. Vou te sugar um pouquinho, né? Então tá, meus irmãos, muito bom, né? Ao pessoal que está nos escutando também. Ouçam, né? Vai começar um novo ano. Então, tracem os seus objetivos, né? Vanderlei, faz uma proposta, né, para esse ano. E eu acho que isso vai ser muito bom para todos nós. Até para mim, né? Que não sei nada aí, Vanderlei. Vou aprender muito cedo. Para todos nós. Obrigada. Assim é, então, que envoltos nessas vibrações amorosas, esses bons amigos espirituais, os anjos guardiões de cada um de nós, aqueles que são responsáveis pela diretriz no campo do bem desse lar, desta casa, desse posto avançado do Cristo na terra, é que nós agradecemos. Agradecemos, Senhor, pela felicidade de poder nos encontrar entre irmãos que apontam para o mesmo campo, onde cada um de nós corremos nos auxiliando, onde cada um de nós só se verá livre quando todos alcançarmos os limites da felicidade traçados por Ti. Que possa, Senhor, também fazer representar-se através de boas vibrações aqueles que hoje aqui não puderam estar, mas que ligados a essa proposta, sentiram chegar lá também, através desses bons amigos que se endereçam para todos aqueles que querem aprender, essas palavras em forma de energia, de vibração, sobretudo de paz. Que a nossa semana seja recheada, que a nossa semana seja cheia de vontade de praticar o bem. Mas que nós, Senhor, não fiquemos mais inertes e partamos para ir ao encontro de Ti, através do conhecimento libertador dessa doutrina, a doutrina dos Espíritos. Que possamos reconhecer e nos manter sob a Tua paz, hoje e sempre. Fiquemos em paz.
Muito bem. Muito bom. Então tá. Agradecemos a ti, gratidão no teu coração por estar com nós. Sempre uma presença